Vamos falar um pouco sobre o paciente crônico, portador de comorbidades, que é o paciente que eu cuido, que eu imagino que você cuide bastante deles também. Sim. Eles, cara, inclusive sofreram bastante durante a pandemia porque a doença, o Covid, impacta eles de uma forma diferente, né? Uma coisa que eu percebi, cara, trabalhando com um paciente crônico, é que o trabalho educacional é um trabalho muito importante. Então, são pessoas que normalmente não entendem completamente. Porque, cara, o Brasil de verdade, que nem você estava falando, aquele que você tem que pegar o barquinho para ir lá na casa da pessoa que não chega de carro, esse é o Brasil de verdade, a pessoa às vezes não tem noção de higiene básica. E você precisa ensinar para ela como é que faz uma aplicação de insulina. Então, como é que eu vou explicar para ela se ela não sabe que ela tem que tomar banho, ou passar desodorante, ou qualquer coisa que, cara, ela pode infeccionar fazendo uma aplicação? Então, às vezes essa pessoa não teve educação. E ela acabou tendo a consequência dessa falta de maus hábitos, má alimentação e, cara, foi acometida por uma ou várias doenças crônicas. E, cara, a gente sabe que tem muitas dessas doenças que são irreversíveis e que você vai ter que conviver ou sofrer, conviver com as consequências que ela te trouxe pro resto da vida. A gente estava conversando aqui sobre um caso da irmã de uma pessoa que trabalhava comigo que, cara, ficou cega por retinopatia diabética. Queria que você falasse um pouco, cara, desses casos dos pacientes crônicos. Como é que você enxerga isso no seu consultório, dessas pessoas que vão lá para tentar se cuidar, se prevenir, ou só são pessoas que chegam para reagir no horário errado e aí já não tem muito mais o que se fazer? Como é que você tem visto esse cenário de pacientes crônicos? Nossa, excelente pergunta. Você foi de encontro assim, com o que eu mais faço e com o que eu mais gosto de fazer, inclusive, né? As doenças crônicas não transmissíveis, né, elas têm vamos dizer assim, uma causa comum a todas elas, sabe? E que hoje em dia a gente vem discutindo isso e vem enxergando isso de forma mais clara, que é o processo de inflamação crônica sistêmica subclínica. Eu sei que é um nome meio maluco, mas são situações de inflamação do organismo de forma crônica em um grau menor, ou seja, não é aquela inflamação que quando você tem um processo infeccioso ativo, que está vermelho, mas é o corpo inflamado como um todo. E isso é como se abrisse portas para que as doenças crônicas não transmissíveis acometam essas pessoas, né? E aí doenças metabólicas, doenças degenerativas, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares e XYZ, né? Com esse entendimento, Marcelão, o que hoje em dia é muito claro na minha cabeça é que há uma distorção de entendimento sobre o que as pessoas realmente se preocupam no seu dia a dia para que essas doenças crônicas não aconteçam. Tá? Não aconteça. Como eu te falei aqui antes, né? Parece até que é uma relação esquizofrênica disso, assim, sabe? Porque as informações estão muito bem colocadas, a gente sabe de onde que vem esse processo, a gente sabe como se desenvolve esse processo de doença crônica, todas elas, porque a causa é comum, essa questão de inflamação sistêmica. E eu vejo que as pessoas, elas, mesmo tendo contato e conhecimento e se deparando com esse tipo de informação, elas não conseguem executar na ponta, no seu dia a dia, o que fazer para que isso não aconteça. Então é muito comum as pessoas irem procurar o médico, no meu caso, assim, o meu dia a dia, eu faço isso de segunda a sexta, se preocupando com essas questões, né? Ou porque não sentem nada, são jovens, relativamente saudáveis e que nunca não têm o conhecimento de uma doença instalada,
Ou são pessoas que já têm algumas doenças instaladas, por exemplo, doença que eu costumo falar de primeiro escalão, que é hipertensão, resistência insulínica, diabetes, dislipidemia, que é colesterol aumentado, triglicérides, um sobrepeso, uma obesidade, um ácido úrico aumentado, uma esteatose hepática, uma síndrome metabólica, enfim. Ou pessoas que já têm doenças realmente instaladas, por exemplo, já teve um infarto, já tem uma insuficiência cardíaca, teve uma arritmia, ou tem uma doença renal crônica, ou tem XYZ outras coisas, né? As pessoas elas vão ao médico para exclusivamente analisar o processo de doença, no sentido de esse grupo de cá que não tem ainda nenhuma doença instalada, nada, que são jovens, saudáveis, ele vem preocupado se os exames vão acusar uma doença ou não. E a informação de feedback que a gente dá depois de avaliar o paciente, de analisar os exames e tal, e falar assim, olha, cara, não tem nenhuma doença. Né? É como se fosse uma chancela para que ele continuasse no mesmo status quo de cuidado com a saúde que ele teve até então. Que às vezes são 30, 35, 40 anos dessa forma. E utilizando um pouquinho do conceito da psicologia positiva, que eu acho fantástico e é uma coisa que eu venho me conectando muito forte, tendo uma imersão grande para poder cuidar dos pacientes de forma melhor, é que o Martin Seligman, Mihaly, esses caras falam muito que as pessoas elas se preocupam com a sanidade mental quando elas adoecem da cabeça, entendeu? Até um certo tempo. Né? Agora as coisas estão mudando um pouco, mas por conta da influência da psicologia positiva. Mas a pessoa vive a vida louca, estresse, ansiedade, insônia, distúrbio de sono, maus relacionamentos, e quando vem uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, uma insônia que o cara, não dorme há não sei quanto tempo, daí o cara vai procurar ajuda. Ou seja, ele vive aquele status quo da vida dele, ele... Quando tem um problema, uma parte negativa, ele vai lá e trata. E quando ele volta para o mesmo status quo, ele não muda. O que os caras advogam e defendem é que, cara, sai desse status quo, para de esperar que a doença chegue e faça de forma positiva a sua mente ser melhor. E no meu caso, a saúde ser melhor, que também envolve o controle mental. Então, você vira para os caras e fala assim, olha, não tem doença, mas tem alguns desvios aqui de hábito que seria interessante a gente tentar corrigir. Por exemplo, a tentativa de otimização nutricional, que você não precisa melhorar 100%, se a gente melhorar 5% já está bom. Já evoluiu. A atividade física que as pessoas, lógico, muitos fazem, a gente ama fazer, né? Mas, cara, não é uma realidade... Tem muito sedentário. Muito sedentário. Eu tiro muito. pela empresa, absurdo. Assim. Tem muita gente que é sedentária até. Muito. A parte mental, cara, hoje em dia, a gente tá vivendo... Acho que e até o Covid, a pandemia fez isso, bravo. Né? Foi um míssel, né, na cabeça das pessoas, por uma série de razões. Mas, assim, a gente vive hoje, na verdade, uma epidemia de psicopatia, de doença mental. Eu concordo. Do ponto de vista de ansiedade, depressão, insônia, pânico, entre várias outras coisas, assim. Isso, cara, é gravíssimo. Isso é gravíssimo para qualidade de vida, para a sensação de felicidade, que é importantíssimo nas pessoas, para a prevenção de doenças. A gente sabe hoje que as pessoas que têm depressão e ansiedade, elas adoecem mais. Elas têm mais infarto, elas têm mais AVC, elas têm mais doença crônica. Então isso é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Entre outras coisas, né? A parte de sono, que, as pessoas com ansiedade, estresse e depressão, elas dormem pior. Né? As pessoas que não fazem atividade física e comem mal e têm sobrepeso, elas dormem pior. Tem a apneia do sono, tem um sono conturbado. Então, assim, é ruim, né, isso. Então, assim, quando você fala assim, olha, cara, tem uma série de coisas que a gente poderia tentar melhorar, não que você esteja ruim, mas será que a gente não pode sair do status quo e ir pro lado bom? Você só vai esperar chegar o infarto, chegar o diabetes, chegar o problema? Entendeu? Não. Aí a gente faz alguma coisa, né? Vamos pra cá, vamos junto pra cá. Entendeu? E isso
é ignorado. É difícil, né? É muito difícil. E esse é o maior desafio que eu tenho no consultório. Até com esse grupo de cá, que tem essas doenças e esse já é um pouco mais fácil, porque é aquela coisa, a água já tá batendo na bunda. E daí o cara, puta, tô ficando diabético. Já tem hipertensão. Tem um sobrepeso, uma obesidade. O colesterol aumentou. Daí esses caras, eles têm uma noção um pouco melhor, mas a doença já tá avançando. Ou seja, a história natural da doença já tá avançando. Então, esses caras acabam conectando um pouco melhor. E aí que é legal a aplicação desse conceito de saúde, que vem muito da medicina do estilo de vida, que eu sou fascinado, que é possível você reverter essas doenças em primeiro escalão, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, tipo, é possível reverter isso. E não chegar ao ponto das pessoas terem, aí sim, as doenças mais mutilantes e detonadoras da vida, no momento mais nobre da vida das pessoas, que é ali por volta dos seus 50, 55, 60 anos, o cara chegou lá, fez tudo, o cara sucesso profissional, financeiro, já chega lá, pum, infarto, AVC, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, entre outras coisas. Então, câncer, né? Então, esse desafio é o que eu levo lá para dentro do consultório, no dia a dia, e é assim que eu encaro o cuidado das doenças crônicas. Logicamente que muitos pacientes precisam de remédio, eu confio, eu sou alopata de formação, eu uso muita medicação, mas se a gente só focar na doença e no tratamento medicamentoso e não tratar a saúde das pessoas, invariavelmente a gente vai ter resultados piores, e resultado pior em medicina, como você falou ali atrás, evento ruim, morte e doença mutilante, né? Então...